agora nós iremos ver ondulatório, o assunto que é certo que vai estar na prova do Enem. Essa parte de ondas, vocês têm que ter muito cuidado, é um assunto interessante para revisar alguns minutos antes de entrar na prova. Então, preste atenção nessa aula, eu sou o professor Jean Pegoraro e daqui a pouco a física vai estar com vocês. Vamos lá então, pessoal, vamos falar agora de ondulatória. Isso é muito importante para a gente entender esse conceito que é bem fundamental para o nosso estudo, tá? Então assim, ó, vai ter questão de ondulatória sim na tua prova e vocês devem ter muito cuidado com as definições e com a parte algébrica de ondulatória. Então vamos começar pensando o que é uma onda, tá, senhores? A onda que vai cair na tua prova é a onda ideal, é a onda da física. Então assim, ó, quais são os critérios que os senhores, devem cuidar na hora de resolver uma questão de ondulatória na tua prova, tá? Primeira coisa, a definição de uma onda. Uma onda, ela tem uma definição bem forte, que ela diz o seguinte, tá, senhores? A definição dessa onda da física que nós vamos estudar, ela diz o quê, tá? Que uma onda, essa onda ideal que a gente está falando da física, tá, senhores? Ela faz o quê, turma? Ela vai transportar energia, ok? Sem transportar matéria, tá? Então, quando eu falo isso, eu acho que muitos de vocês devem pensar, por exemplo, numa onda no mar, porque o surfista que diz pegar uma onda, ele fala assim, olha, eu vou ali pegar uma onda. Porém, senhores, aquilo que o surfista diz pegar, para nós da física e vocês que vão fazer uma prova, tem que entender que aquilo que o surfista diz pegar não é uma onda de acordo com os olhos da física. Professor Jean Pegoraro, o que é aquilo que o surfista diz pegar então? Aquilo que o surfista diz pegar chama-se turbilhão, se a gente olhar com olhos da física, que é o olho que você tem que ter na hora da sua prova, tá? Então assim, ó, professor Jean Pegoraro, então peraí, já entendi que uma onda transporta energia sem transportar matéria, logo, aquilo que o surfista diz pegar não é uma onda. Perfeito. Tá, mas nós podemos ter onda no mar? Aí é que tá. Podemos, tá? Aonde que a gente pode ter onda no mar? Esse cuidado os senhores têm que ter. A gente pode ter uma onda no mar? Claro que se eu estiver falando em alto mar, tá? Isso aqui é bem importante para vocês entenderem. Se eu não estiver em alto mar, a gente tem outras interações e aí pensando em aspectos da física, tá? É mais difícil ter ondas ali. Então vamos imaginar assim, senhores, em alto mar, tá? Como assim em alto mar, professor Jean Pegoraro? Imagina depois que as ondas se quebram, a gente está lá em alto mar, lá no fundo do mar, não no fundo do mar, mas lá longe. Aqui, vamos supor que eu coloco de paraquedas um surfista ali, tá? Lá em alto mar, muito longe, onde a gente pode admitir que sim, é uma onda da física. Então, de novo, aquilo que um surfista diz pegar chama-se turbilhão, ok? Onda na física tem que ser lá em alto mar. Tá? Então, olha só, vamos supor que vem uma onda, vem uma onda aqui, que está representada por essa letra, essa situação vermelha aqui, Então isso aqui é a onda pra gente da física, tá? Não é aquilo que o surfista diz pegar. Aquilo é turbilhão. Isso aqui é uma onda. Bom, senhores, quando a gente tem uma onda que chega no surfista, repara que o surfista, quando a onda chega nele, ele oscila e ele fica, entre aspas, no mesmo lugar e a onda passa apenas transmitindo energia para ele, tá? Então, uma coisa que vale a pena vocês entenderem é que uma onda, na realidade, ela não deixa de fazer esse cara, sendo um movimento harmônico simples, tá? Professor Jean Pegoraro, o que seria um movimento harmônico simples? O movimento harmônico simples é um movimento que vai fazer o seguinte, senhores. Esse movimento harmônico simples é esse movimento que pode aparecer na tua prova, que a sigla é MHS, tá? MHS. Professor, tá me dizendo então que esse corpo que está aqui, ele vai fazer um movimento harmônico simples? Sim.
Esse cara, se tiver ondas constantes aqui, né, esse cara vai formar um movimento harmônico simples. O que seria um movimento harmônico simples? Ó, ele fica oscilando em torno de uma posição, entre aspas, de equilíbrio, tá? Esse aqui é um movimento de harmônico simples que vale a pena os senhores cuidarem isso. Então, sim, um surfista, quando passa uma onda nele, sim, a gente pode dizer que se as ondas chegarem constantemente, esse surfista vai descrever um MHS, que é um movimento harmônico simples, tá? E aí, basicamente, quando a gente fala de MHS, isso aqui é importante para vocês entenderem, é dizer que instantaneamente, tá? Constantemente, nós temos uma mudança de energia, ou seja, uma energia cinética, né? Uma energia cinética que é associada ao movimento. Essa energia cinética, que é dada por mv²/2, vai virando uma energia potencial. Nesse caso, senhores, é uma energia potencial gravitacional, e aí isso fica oscilando, né? Então isso aqui, ó, é uma característica de um MHS, ou seja, a energia cinética, ela vai virando energia potencial gravitacional e vice-versa. Então, ó, quando é que é energia cinética? É quando eu tenho velocidade. Então, ó, velocidade, aí a gente nota que ele para e volta. Então, quando ele ganha uma altura, vai variando essa energia potencial gravitacional. Então, isso é bem importante para os senhores entenderem referente ao movimento harmônico simples, tá? Isso aqui é uma boa pedida para a prova dos senhores, que vocês tenham esse cuidado na cabeça de vocês, tá? Esse cuidado na cabeça de vocês. Caso a prova vá para esse lado aqui, né, senhores? A gente vai ter que cuidar isso. E aí, turma, uma questão que é praticamente certa na tua prova é sobre a velocidade de propagação de uma onda. Como assim, professor? Essa onda aqui, tá? Ela tem uma velocidade de propagação. Então imaginem a velocidade que essa onda se propaga, a rapidez que a onda se propaga ao longo do meio. Isso aqui a gente tem que cuidar, que é muito importante isso aqui, tá, senhores? Então quando a gente está falando dessa onda, essa onda tem um nome, aqui eu vou dar até um nome bonitinho para ela, que é um nome que geralmente a prova do Enem não cobra muito, mas vale a pena os senhores guardarem. Isso aqui é a chamada onda transversal, onda transversal, tá? Uma onda transversal é uma onda que tem a sua vibração, tá? A sua vibração perpendicular à propagação. Então isso é uma onda chamada transversal, tá? Essa onda transversal, ela tem algumas características, caso eu queira descobrir a velocidade de propagação dessa onda, tá? Então olha só, se eu estiver interessado em saber a velocidade de propagação dessa onda, alguns cuidados os senhores têm que ter, tá? Alguns cuidados os senhores têm que ter. Qual é o primeiro cuidado que os senhores devem ter referente a essa onda, né? Caso eu queira saber a velocidade de propagação de uma onda, tá? Se eu imaginar que esse meio ele é isotrópico, professor, o que é isotrópico? Tá, não importa. Se eu imaginar que é o mesmo meio, tá, senhores? Eu vou admitir que essa velocidade, o módulo dela, o número dela, é constante ao longo da propagação, tá? Isso é fato. Então, senhores, para eu chegar nessa velocidade, eu posso admitir que vai ser o quanto de distância dividido pelo tempo, tá? Dividido pelo tempo. Então é a boa e velha distância por tempo, que a gente vê isso lá na mecânica muito forte, tá? Então pensa comigo. A primeira coisa que vocês têm que cuidar é o seguinte: qual é a unidade no Sistema Internacional de Medidas que a gente usa para velocidade? Bom, senhores, se eu admitir que velocidade é distância de um jeito bem simplificado por tempo, a gente pode afirmar que com certeza essa velocidade no Sistema Internacional de Medidas, a gente vai medir isso aqui como sendo metros, tá? Dividido por segundo, ok? Isso aqui é a velocidade de propagação de uma onda no SI, né? Que é distância por tempo. E aí, senhores, o que vocês têm que cuidar? Quando nós estamos falando de ondulatória, senhores, a gente tem que ter um cuidado. Qual é o cuidado que a gente tem que ter referente à ondulatória, tá?
que quando eu estou falando de onda em si, a gente tem algumas características relevantes para ondas. Quais são elas? Então a primeira coisa que a gente vai ter que visualizar é a definição, tá? Prestem bastante atenção, que são definições super importantes que vocês precisam dominar para a prova do Enem. Então, olha só, a primeira coisa que você tem que entender é que se eu admitir que a velocidade é distância por tempo, a gente vai ter outros conceitos referentes à ondulatória que a gente vai ter que cuidar. Professor, quais são esses conceitos? Vamos olhar com calma, tá? Então, velocidade sim é distância por tempo. Então a gente pode colocar que velocidade é distância por tempo, tá? Porém, senhores, quando a gente está falando de ondulatória, a distância que a gente geralmente consegue medir é o tal comprimento de onda. O que seria o comprimento de onda? A definição não é necessária, tá? Mas, pensando em prova, os senhores têm que achar comprimento de onda. O comprimento de onda, olha o nome, já está dizendo que é uma distância. Logo, se é uma distância, tem que ser alguma coisa medida no Sistema Internacional de Medidas em metros, tá? Então, o comprimento de onda, a gente pode medir ele como 2 pontos consecutivos de uma onda, tá? Então, essas partes mais altas chama-se crista, né? A parte mais baixa, por exemplo, chama-se vale, tá, senhores? Chama-se vale. Ó, então, entre 2 pontos consecutivos da onda. Essa medida é o tal comprimento de onda. Como é que a gente pode pensar nisso na hora da prova, tá? Esse comprimento de onda, ele é a medida entre 2 pontos consecutivos dessa onda, tá? Ele é a medida entre 2 pontos consecutivos dessa onda. Como ele é a medida entre 2 pontos consecutivos dessa onda, se você imaginar que esse comprimento de onda é a distância entre 2 pontos consecutivos de uma onda, se você imaginar retas tangenciando a onda, que nem eu fiz aqui em verde, né, que são retas que vão imitando o comprimento dela, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue achar os pontos consecutivos. Professor Jean Pegoraro, Fênix Vestibulares, me mostre! Olha só, eu não disse que o comprimento de onda é daqui até aqui? Veja bem, ó, é a medida, né, a distância entre 2 pontos consecutivos dessa onda. Até se eu fosse definir isso, né, ó, aqui ó, nos vales, distância entre 2 pontos consecutivos dessa onda. Até se eu fosse definir isso aqui de um jeito mais elegante, tá? Não é cobrado isso aqui na prova do Enem, mas enfim, qual é a definição real de comprimento de onda? Essa letra grega, que é um Y de ponta cabeça, que é o tal lambda. A definição de comprimento de onda é a distância consecutiva entre 2 pontos de uma onda em concordância de fase. Mas cá entre nós, essa definição é muito alta, é muito difícil e nem precisa disso, tá? Então vamos lá, ó. Vai ser uma distância, só que aqui vai ser o comprimento de onda, que eu já te ensinei a achar, dividido por um tempo. Só que agora, senhores, esse tempo, os senhores têm que ter cuidado, tá? Porque esse tempo, ele não é um tempo qualquer. Esse tempo na ondulatória, ele tem uma definição muito importante, tá? Professor Jean Pegoraro, qual é a definição desse T maiúsculo, né? Esse Tzão aí que a gente está solicitando e está mostrando aí. Senhores, esse tempo é o chamado período. Período. Professor Jean Pegoraro, o que é período? Senhores, período é um conceito bem importante da física, tá? É um conceito muito importante da física que eu convido os senhores a pensar comigo, tá? Eu convido os senhores a pensarem comigo. Pensem comigo. O que é o conceito de período que a gente usa no dia a dia? Por exemplo, período de gestação de uma mulher. 9 meses, em média, ou 40 semanas. Se a gente for contar ali para as grávidas do Brasil, a gente conta por semanas na prática, né? Então, o que é os 9 meses? É desde o tempo que a mulher engravidou até dar à luz. Então, você nota que abre e fecha um ciclo, né? Então, isso é a definição de período, é o tempo para dar um ciclo. O que seria um ciclo? É o próprio comprimento de onda, né? E aí, turma, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, que sim, período é o tempo para um ciclo, período é o tempo para um ciclo, e a gente tem uma relação muito forte, tá, de período, que é uma relação fundamental da ondulatória, tá? Senhores, período e frequência são grandezas inversas, tá? São grandezas que
volta e meia aparece na sua prova. Então, ó, o período, ele é o inverso da frequência, ok? Ou seja, se a frequência de um movimento é 2 Hz, se a frequência de um movimento é 2 Hz, o seu período é 1 sobre 2 segundos. Entenderam? Se o período vale 10 segundos, a frequência desse movimento, pode ser onda, um MCU, é 1 sobre 10. Então é sempre o inverso, tá? E aí, turma, se você manipular algebricamente isso, usando esse contexto, os senhores vão chegar aqui, período é o inverso da frequência, logo, período vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Os senhores não podem esquecer isso aqui, tá? Os senhores não podem esquecer isso aqui, que isso é fundamental para o estudo de vocês. Então vamos lá. O que é uma onda? Pá, transporta energia sem transportar matéria. Isso é importante. A gente pode sim ter uma onda no mar, em alto mar, beleza, tá? Para calcular a onda é distância por tempo, mas a gente escreve isso aqui em função daquele comprimento de onda, do período ou da frequência que a gente está analisando, tá? Isso é bem importante para vocês analisarem. E ainda dentro dessas ondas, um tipo de onda que sempre está presente na tua prova são as ondas eletromagnéticas, tá? As ondas eletromagnéticas, eu fiz um desenho dela aqui, ó, mas vou fazer o desenho um pouquinho maior, tá? Assim, ó, eu já vou fazer e vou apagar, tá? Ó, a gente vai ter uma vibração de um campo elétrico, isso aqui é um campo elétrico, digamos assim, perpendicular a um campo magnético. Essa união dos dois, tá? Essa união dos dois é o que nós chamamos de onda eletromagnética. Então, uma onda eletromagnética é o quê? É uma vibração, ó, campo elétrico vermelho, perpendicular ao campo magnético. E isso é o que nós chamamos de ondas eletromagnéticas. Isso é muito importante para vocês cuidarem, tá? Deixei esse desenho aqui para vocês entenderem. Essas ondas eletromagnéticas que a gente está analisando, ela tem uma característica muito importante. Por quê? Como elas são uma vibração de campo elétrico perpendicular ao campo magnético, elas têm a propriedade, ó, elas conseguem, tá, senhores? Elas conseguem se propagar no vácuo. Então elas conseguem no vácuo. Ó, vou abreviar aqui as informações, tá? Então elas conseguem no vácuo. Senhor, tá falando, engolindo palavras? Sim, só para ficar claro, tá? Então elas conseguem ocorrer no vácuo, mas não quer dizer que essa onda eletromagnética só ocorra no vácuo, entenderam? Isso é uma armadilha bem interessante. Não é que a onda eletromagnética, ela ocorre, tá, senhores? Não é que a onda eletromagnética, ela ocorre só no vácuo. Não, ela pode ocorrer também em meios materiais, tipo água, se você estiver dentro de uma piscina, né, a luz pode entrar ali dentro, tá? Então isso aqui é importante. Elas podem ocorrer no vácuo, vocês têm que cuidar disso, tá? Uma coisa que é importante, senhores, verem é que quais são todas as ondas eletromagnéticas? É o famoso Ra-Milux-G. Então vamos lá. Isso é um mnemônico que a gente usa para decorar todas as ondas eletromagnéticas. Então nós temos as ondas de rádio, ok? Tá? Nós temos as ondas de micro-ondas, ok, senhores? Nós temos as ondas infravermelho, né, que basicamente na prova do Enem, quando a prova do Enem falar do infravermelho, provavelmente a gente está falando do calor, né? E aí a gente tem a mais importante, que eu coloquei aqui separado, que é a chamada luz visível, tá? Luz visível. O que seria a luz visível? É toda a luz que tu enxerga, né? Então é interessante você notar que essa luz visível, ela está representada aqui, ó. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Então isso é bem importante. E aqui, turma, nós temos o quê? Ultravioleta, que inclusive tem algumas faixas de ultravioleta que a gente passa protetor solar, porque essas faixas são, entre aspas, ionizantes, podem fazer mal se pegar em excesso, é isso que eu quero dizer, tá? X, o que é o X? Senhores, o X é basicamente os raios X, tá? Raio X. Raio X, e aqui nós temos o raio gama, tá? Nós temos o raio gama. Então vamos lá. As ondas eletromagnéticas são todas elas, se você quiser guardar também, além delas se propagarem no vácuo, a gente tem uma outra característica bem importante sobre ela. Qual é?
essas ondas eletromagnéticas, todas elas se propagam dessa maneira que eu falei para os senhores. Então a gente pode afirmar que elas são o quê? Transversais, tá? Então, como eu já falei antes, né? Toda onda que a sua propagação ela é perpendicular à vibração é uma onda chamada transversal. Quando a sua vibração é perpendicular à sua propagação, né? Ó, quando a sua vibração é perpendicular à propagação, tipo, ó, vibrando para cima e para baixo e tá indo para a direita do vídeo de vocês. Essa onda é chamada de transversal, ok? E aí, turma, tem esse mnemônico que é o chamado Rami-Lux-G, que é um mnemônico para vocês lembrarem quais são a ordem das ondas eletromagnéticas. Então, ó, vamos lá. O que vale a pena lembrar? Ó? Para baixo vai aumentar a frequência e a energia da onda. Como assim, professor? Bom, aquilo que a gente mencionou antes, né? Frequência e energia são as ondas mais energéticas. E para o outro lado, senhores, para o outro lado, vai aumentar o quê? Para o outro lado vai aumentar o tamanho da onda. As ondas vão ficando maiores, né? Então aqui, ó, as ondas vão ficando maiores e aqui vai ser o comprimento de onda, tá? Isso aqui é importante para vocês verem isso, tá? Esse fenômeno já caiu no Enem várias vezes, esse fenômeno já caiu várias vezes, que é um fenômeno chamado de dispersão da luz, que ocorre com ondas eletromagnéticas, tá? Então esse fenômeno aqui, ó, chama-se dispersão da luz. Qual é a grande jogada desse fenômeno aqui de dispersão da luz? É a propriedade que, se essa onda refratar, refração é quando a onda troca de meio, se for uma onda policromática, tipo branco, ela vai se decompor nas cores do arco-íris. Então, os senhores estão vendo essa luz aqui, ó, ela vai decompor, presta atenção, ó, ela vai decompor no famoso Vlavav. Professor Gia Pegoraro, me ajuda! Cara, o que é o Vlavav? Pensem que essa luz se abre no Vlavav e é a ordem das cores que os senhores têm que saber. Então, olha como é fácil, tá? Pensa numa cor que começa com L, laranja. Pensa numa cor que começa com A perto do laranja, amarelo. Pensa numa cor que começa com V perto do laranja, vermelho, tá? Aqui nós temos o verde, né? Nós temos o azul, o anil e o violeta. Tá? Então isso aqui é bem importante para vocês entenderem isso, tá? O fenômeno de dispersão, presta atenção, é quando a onda se separa, ok? E o fenômeno de refração quando ela troca de meio. Inclusive, vocês podem cuidar assim, ó. Por exemplo, assim, ó. Se eu tiver um raio de luz vindo do ar, tá? Existe uma reta imaginária, então, que é a reta normal, aqui, ó, reta normal, vai ser a reta normal. Esse raio de luz, quando sair do ar e entrar na água, ele vai ter uma diminuição da velocidade, então ele vai se aproximar da normal, tá? Bom, qual é a consequência que a gente tem disso? Por exemplo, se eu tiver um peixe, imagina que eu tenho um peixe aqui, ó, um peixe, tá? Imagina que eu tenho um peixe aqui, e aqui vai ser um peixe, não que o peixe emita luz, mas vamos supor que seja uma fonte de luz primária, tá? Ele vai emitir uma luz aqui pra gente entender, tá? Então presta atenção, ó, quando esse cara vier aqui, ó, imagina que ele vai lançar um raio de luz. Soro, um peixe emite luz. Cara, deve ter algum peixe que emite luz, tá? Mas, a princípio, geralmente, o peixe reflete a luz, tá? Então, olha aqui, ó. Presta atenção, ó. Se eu fosse analisar a reta normal aqui, ó, é a mesma coisa que o exemplo anterior. A diferença, tá, senhores? A diferença é o quê? A diferença é que agora esse raio de luz, ele está sendo da água para o ar, então ele vai ficar mais rápido, tá? Então, esse raio de luz vai fazer isso, ó. Ele vai se afastar do normal, ó, o raio de luz vai se afastar do normal e ele vai se afastar do normal aqui, beleza? E agora vem uma coisa sutil. Vamos supor que eu vou pegar e eu vou colocar um observador. Para que serve o observador? Pô, o observador, ele serve para observar, tá? Então, vou colocar um olho gigante aqui. Sério, professor? Sim, então isso aqui é um olho gigante, tá? É um olho. Pô, professor, tá meio feio, horrível, tá? Esse aqui é um olho, tá? Esse aqui é um olho, então esse aqui é um olho, tá? Senhores, o que eu quero mostrar para os senhores? Esse olho
se ele for encarar isso, repara que o olho vai pegar os raios de luz, entre aspas, emitido do peixe por aqui, ó. Então, para esse olho, tu terás a impressão que o peixe vai estar aqui. Tu terás a impressão que o peixe vai estar aqui. Ou seja, nós, entre aspas, formaremos uma coisa que a prova do Enem já cobrou várias vezes, que é uma miragem. É uma miragem, tá? Isso aqui é uma miragem. Então, a prova do Enem já cobrou várias vezes isso. Então, tudo que explica miragem, o Enem quer que os senhores marquem a refração da luz. E aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte, ó. Vamos pegar e analisar a situação aqui, ó. Eu vou colocar pontos para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu vou pegar aqui, tá? Prestem atenção. Vamos imaginar que eu vou pegar aqui a mesma situação, tá? A mesma situação. Só que agora eu não vou mostrar a construção toda, tá? Vamos mostrar aqui. E vamos dizer que o objeto está aqui. O objeto aqui, tá? O objeto aqui, ó, de objeto, que é tipo peixe, né? E a sua miragem, a sua imagem está em cima. Sua imagem está em cima. Sua imagem está em cima. E o que a prova do Enem pode pedir? Pode pedir para te relacionar essas alturas. Então vamos lá. Aqui vai ser, ó, prendem bem, aqui vai ser HO, tá? Sobre esse HI. Esse HI, ok? HO sobre HI. Bom, turma, como é que a gente vai relacionar isso? Esse HO e esse HI vai ser uma proporção, tá? Vai ser o seguinte, ó. Índice de refração do meio, que é o líquido, né? Índice de refração do líquido, índice de refração do ar. Esse índice de refração, turma, só para vocês entenderem, na hora da prova, esse índice de refração é como se fosse a dificuldade da luz propagar ali, tá? Então isso aqui é importante vocês verem. Então, ó, índice de refração do líquido, ele vai ser maior que o do ar, logo, dividido pela maior distância, tá? Então, qual é a maior distância? É a altura do objeto. Então, se esse cara é maior, tem que ser dividido pelo maior. E esse aqui vai ser o menor, que é a altura da imagem, tá? Então, lembrem que caso a prova do Enem peça para os senhores calcularem a profundidade de um objeto, os senhores têm essa relação. Lembrando que, senhores, esse índice de refração, que é o N, ele relaciona o quão difícil a luz se propaga no meio, tá? Então isso aqui é bem importante para os senhores entenderem, tá? Então, de novo, essa parte ondulatória é muito importante e vocês têm que dominar para a prova do Enem. Então tá, pessoal, nossa aula de ondulatória foi por aqui. Desejo aos senhores bons estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.